Turma, nossa aula de hoje ela é bem curta, tá? Ela só é a complementação da parte de consulta farmacêutica que nós deixamos para hoje, tá? E o novo conteúdo nós vamos verificar na próxima semana. E aí, de antemão, gostaria de avisar para vocês, tá? Que nossa aula já está sendo gravada. Fique à vontade para fazer qualquer comentário, fazer qualquer questionamento que vocês desejarem. Então, né, dentre alguns conteúdos importantes da farmácia clínica, é importante nós compreendermos aí as atribuições, né, e os métodos profissional do farmacêutico clínico. E aí, nessa característica aqui, eu trago para vocês alguns aspectos importantes relacionados ao quê, né? Eu trago alguns aspectos relacionados à característica do indivíduo, do farmacêutico, na verdade, em fazer as suas atribuições clínicas. Lembra da resolução lá 585 e 586, que trata dessa consulta farmacêutica de modo geral, tá? E aí, recapitulando, né, que eu me lembro que eu comentei ainda para vocês sobre esse conceito de consulta farmacêutica, mas só para a gente pegar o gancho para entrar no aspecto dos problemas relacionados a medicamento. Então, nós temos aqui como definição para a consulta farmacêutica o ato demandado pelo paciente ou pela equipe de saúde, no qual o farmacêutico busca prevenir e resolver problemas ligados à saúde e à farmacoterapia em um processo de colaboração e interação direta com o paciente, né? Então, quando a gente fala aqui desse aspecto, é importante nós compreendermos que a consulta farmacêutica, ela perpassa a partir de uma necessidade do paciente ou da equipe de saúde, e o objetivo principal dessa consulta é que o farmacêutico ele visa prevenir, ou seja, ele visa saber se pode acontecer algum problema relacionado ao uso da medicação ou até mesmo já resolver os problemas oriundos dessa medicação, tá? E é muito importante nós compreendermos que isso só é funcional, isso só é importante quando existe aí uma colaboração, uma colaboração e uma interação com o paciente, tá? E aí, para se realizar essa consulta farmacêutica de modo geral, turma, é importante também que a gente compreendamos que existe necessidade de aplicações de método do farmacêutico para que possa realizar a consulta. Lembrando que a consulta farmacêutica, gente, é um método. A consulta farmacêutica existe um padrão, existe algo a ser seguido. Não é somente, olha só, não é somente você sentar com o paciente em uma sala e conversar. Existem técnicas para isso. E um dos aspectos associados à consulta farmacêutica é realizar a semiologia farmacêutica. O que seria essa semiologia farmacêutica? O que seria essa definição, de modo geral, de semiologia? Semiologia propedêutica é a parte das ciências da saúde relacionada ao estudo dos sinais e sintomas das doenças que afetam o ser humano. Então, a partir do momento que você estuda semiologia propedêutica, tu está estudando sinais e sintomas que acometem o paciente para determinados tipos de doença. Quais são as características de determinada doença em um paciente? A partir do momento que eu estudo esses sinais e sintomas, consequentemente, eu favoreço o meu direcionamento em qual tipo de doença o paciente pode apresentar, tá? E aí, quando eu especifico semiologia farmacêutica, consiste na aplicação das técnicas e conhecimentos sobre a investigação de sinais e sintomas para a prática farmacêutica. Ou seja, também é o estudo de sinais e sintomas para que eu possa, a partir desse momento, determinar ou conhecer que doença o paciente pode estar sendo acometido e verificar minhas capacidades, habilidades e legalidade para a realização das intervenções farmacêuticas. E aí, é muito importante que nós venhamos a compreender o que seriam sinais e sintomas. Já que nós estamos falando de semiologia farmacêutica, o que seriam esses sinais e sintomas propriamente dito, né? Então, quando eu me refiro a sinais e sintomas, gente, sinais é aquilo que é externado, né? Então, o paciente, ele sente alguma coisa e é externado e outras pessoas conseguem, de certo modo, perceber esses sinais, né? Como, por exemplo, a febre. Olha só, gente, sinais se refere aos achados do examinador.
Os sinais podem ser observados e quantificados, como, por exemplo, febre, hipertensão arterial, hiperglicemia ou alterações na pele, tá? Já os sintomas são tudo aquilo que é relatado pelo paciente que o examinador não consegue sentir, perceber, tá? Então, sintomas se refere ao que o paciente sente e são descritos por ele a fim de esclarecer a natureza da doença. Exemplo de sintomas inclui dor, náuseas, diarreia ou respiração curta. E aí, turma, lembra que eu falei agora para vocês, quando eu me refiro a essa característica da consulta farmacêutica, existe métodos a ser seguidos, né? Existe um padrão que você, enquanto farmacêutico clínico, precisa, de certo modo, caminhar, tá? Precisa, de certo modo, conseguir favorecer esse aspecto de trabalhar esse paciente. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que o método clássico de consulta farmacêutica se perpassa em 4 fases, né? A fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, sendo que a fase 1 está relacionada à coleta de dados, a fase 2, identificação de problemas, fase 3, plano, fase 4, segmentos. A fase 1, quando a gente fala em coleta de dados, o próprio nome já nos diz, coleta de dados. É aquela parte inicial que você vai ter com o paciente nesta consulta, né? Para quê? Para favorecer a coleta de informações importantes aí para o seu trabalho, tá? A fase 2, identificação de problemas. Então, você começa a partir da coleta de dados iniciais e pela consulta e conversa com o paciente, você começa a perceber os problemas iniciais que esse paciente tem ou os possíveis problemas que podem surgir. E aí o que você vai ter que fazer? Ir para a fase 3, que a gente chama de plano. Quando você fala de plano, é literalmente desenvolver um objetivo, uma meta, uma solução da problemática associada àquilo que o paciente sente ou que o paciente tem, tá? E a fase 4, que é a fase de segmento, literalmente é acompanhar, né, se o paciente ele tem progresso naquilo que você realizou nele. Então, definindo melhor essas quatro fases, nós temos aqui a fase 1, que é a fase de coleta de dados, que está relacionado à organização do conjunto de dados do paciente, incluindo história clínica, exame físico e resultados laboratoriais. Nós temos a fase 2, identificação de problemas, formulação de uma lista completa dos problemas do paciente, identificado pelo médico. A fase 3 é o plano, que é o desenvolvimento de plano de ação para cada problema identificado, né? Lembrando que quando a gente fala plano de ação, é um documento, gente, que é entregue para o paciente mostrando quais são as metas, os objetivos e o que ele precisa fazer para alcançar aqueles objetivos, tá? E por último, nós temos a fase do segmento, que é acompanhar o progresso das ações realizadas e a evolução dos problemas abordados. E aqui nós temos um aspecto importante, porque a partir do momento que eu boto aqui acompanhar o progresso das ações, isso daqui também avalia se as ações que eu solicitei, as ações que eu falei que eu ia realizar, estão adequadas ou não. Porque muitas vezes pode ser que o meu objetivo ou o que eu propus não vai resolver o problema do paciente. Por isso que tem que fazer esse segmento. Por isso que tem que se conhecer essa situação, tá? E, consequentemente, saber a evolução do problema. Esse problema, ele teve um prognóstico bom ou um prognóstico ruim? E aí, turma, a partir desse processo, né, é importante nós compreendermos que nós temos o que nós chamamos de farmacoterapia ideal. O que seria a farmacoterapia ideal? Lembrando, gente, que farmacoterapia é o conjunto de ações ou tratamento ou tipo de medicamentos que é dado para o paciente de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua individualidade. E aí, quando a gente fala farmacoterapia ideal, é o que deve acontecer para que o paciente ele tenha tudo isso que eu comentei para vocês adequadamente. Então, a gente tem que ver 4 aspectos associados à farmacoterapia ideal, que é a necessidade, a ação terapêutica, a efetividade e a segurança. Quando se fala nessa necessidade, é importante nós compreendermos o quê?
O paciente utiliza todos os medicamentos que necessita? Porque muitas vezes, turma, o que acontece? O paciente ele tem algum problema que ainda não foi relatado, não foi percebido, e ele não utiliza o medicamento para resolver aquele problema, tá? O paciente não utiliza nenhum medicamento, o paciente não utiliza nenhum medicamento desnecessário, lembrando que pode ser que aconteça em algum momento, o paciente está usando medicamento que não precisa, tá? Adesão terapêutica. Gente, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, na verdade, que eu estou começando a falar da farmacoterapia ideal, é literalmente quando tiver todo o conhecimento do paciente na identificação dos problemas, eu vou fazer isso daqui, para saber se há necessidade de uma intervenção ou não nesses aspectos. Então, em relação à adesão terapêutica, o paciente compreende e é capaz de cumprir o regime posológico, né? Então, quando eu falo assim, o paciente compreende, muitas vezes eu posso pegar um paciente com dificuldade de compreensão e eu tenho que criar algumas estratégias para facilitar aí a adesão terapêutica. Sabe aquelas imagens que às vezes correm aí pelas mídias sociais, por exemplo, que o pessoal coloca na caixa do medicamento o solzinho, na caixa do medicamento a lua, desenha, né? Isso significa o quê? Isso significa mecanismo de fazer com que o paciente compreenda aquela importância ali, tá? O paciente concorda e adere ao tratamento numa postura ativa, né? Quando bota aqui, gente, concorda e adere. Primeiro eu tenho que entender que o paciente, é necessário que o paciente ele se sinta participante do processo de tratamento, que o paciente ele se sinta responsável pelo seu tratamento, tá? Quando a gente fala assim, numa postura ativa, é justamente isso. Fazer com que esse paciente ele tenha essa adesão terapêutica a partir disso. E aí nós vamos para o terceiro ponto, associado a essa farmacoterapia ideal, que é a efetividade. O que seria essa efetividade? O paciente apresenta a resposta esperada da medicação, aí a gente já começa a perceber que a gente leva essa efetividade para a questão da medicação, tá? Então, o paciente está fazendo uso da medicação, está tudo correto. Está tendo um efeito? Está tendo uma resposta positiva? Tá? O regime posológico está adequado ao alcance das metas terapêuticas? Porque muitas vezes, turma, pode até ser que o medicamento não está fazendo o efeito necessário, não está sendo eficaz. Mas por que não está sendo eficaz? Será que a culpa é do medicamento? Ou será que não tem uma terapêutica adequada? A posologia não está adequada, o horário de tomada não está adequada. Tudo isso aqui, gente, é feito nesse segmento, tá? É feito nesse plano. E por último, nós temos aí a segurança, né? A farmacoterapia não produz novos problemas de saúde, porque muitas vezes, turma, pode ser que exista ali um medicamento adequado, mas esse medicamento ele pode agravar um problema que já existe, tá? Como, por exemplo, a farmacoterapia não agrava o problema de saúde pré-existente ou não surge um novo problema, tá? E aí tudo isso tem que ser minimizado, tudo isso tem que ser pensado. E eu gosto muito, turma, de comentar e de relatar para vocês nessa característica aqui, que a farmacoterapia, a consulta farmacêutica, ela se torna um momento muito importante. E aquilo que eu já comentei em aula em outro momento. Gente, ser farmacêutico clínico não é fácil, tá? Você precisa ter esse feeling, né? Você precisa ter esse despertar da importância de ser esse farmacêutico clínico, porque você tem que observar coisas muito detalhadas, né? Olha só, pegar todo um histórico de um paciente, verificar toda a característica de medicamento e tentar descobrir possíveis problemas que vai surgir ainda para tentar minimizar esses aspectos. E aí, turma, diante disso que eu comentei para vocês aqui, existe, por exemplo, o método DADER, que esse método DADER, de certo modo, ele acaba mostrando para a gente, né, se o paciente, aonde estão os problemas relacionados a medicamento, porque a partir do momento que eu pego toda essa característica desse paciente, tá? A partir do momento que eu pego todo esse perfil desse paciente, tá? E eu estou em consulta com esse paciente e eu começo a observar os problemas, eu começo a observar que tem alguma situação negativa,
Eu preciso saber onde é que estão os problemas. E aí eu posso determinar os PRMs, né? E aí quando a gente fala em PRM, gente, a gente está falando em problemas relacionados a medicamentos. Esses problemas relacionados a medicamentos, eles podem estar, podem ser encontrados, podem estar associados a três situações: a necessidade, a efetividade e a segurança. Esses problemas relacionados a medicamento, eles são classificados aliás, eles são subdivididos em seis. PRM 1, 2, 3, 4, 5, 6, sendo que os dois primeiros estão associados à necessidade, o terceiro e o quarto à efetividade, e o quinto e o sexto à segurança. Aí vocês podem se questionar, não estou conseguindo entender como se faz isso. Na consulta, no segmento, naqueles documentos que eu falei para vocês que são métodos padrões, que a gente vai ter em mãos, que a gente vai fazer a avaliação, eu vou encontrar que existe um problema associado ao uso da medicação do paciente. E aonde está esse problema associado ao paciente? Pode estar na necessidade, na efetividade e na segurança. E aí, quando a gente fala da necessidade, eu posso citar, por exemplo, o PRM1. O doente tem um problema de saúde por não utilizar a medicação que necessita. Eu posso, por exemplo, na minha avaliação com o paciente, ver que ele precisa tomar um medicamento, só que ele não está tomando. E isso é um problema relacionado ao medicamento, a falta dele, né? O PRM2, o doente tem um problema de saúde por utilizar um medicamento que não necessita, tá? Ele tem, por exemplo, queda da pressão arterial. E por que ele tem queda da pressão arterial? Porque ele está utilizando 3 medicamentos antipertensivos que não precisaria utilizar. Só um ou dois, ou somente um seria o suficiente, tá? E aí eu vou identificando aonde estão os problemas, tá? Em relação à efetividade esses dois que eu falei para vocês estão relacionados à necessidade, tá? Ou tem ou não tem a necessidade. Em relação à efetividade, nós temos o PRM3. O doente tem um problema de saúde por uma inefetividade não quantitativa da medicação, tá? Olha só, PRM3. O doente tem um problema de saúde por inefetividade não quantitativa da medicação. Ou seja, o paciente ele tem um problema de saúde, tá? Que está associado ao não efeito do medicamento, independente da quantidade ou não. O medicamento não está fazendo efeito, tá? O PRM4, o doente tem um problema, ou seja, gente, quando fala aqui o PRM3, o doente tem um problema de saúde por uma inefetividade não quantitativa da medicação. Ou seja, não importa a posologia ou a posologia está correta, e mesmo assim o medicamento não faz efeito. O PRM4, o doente tem um problema de saúde por uma inefetividade quantitativa da medicação. O que se refere a isso aqui? O doente tem um problema de saúde por uma inefetividade quantitativa da medicação. O paciente toma a medicação, o medicamento, só que não está na posologia adequada. E por último, nós temos os PRM associados à segurança, tá? E aí eu posso citar para vocês aqui, por exemplo, o PRM5. O doente tem um problema de saúde por uma insegurança não quantitativa de um medicamento, tá? Então, quando a gente fala segurança, turma, está associado literalmente à capacidade desse medicamento fazer um efeito adverso ou não, ou colateral, tá? Então, o PRM5, o doente tem um problema de saúde por uma insegurança, ou seja, não tem aí segurança em relação aos seus efeitos adversos. E não está associado à quantidade, tá? Ele tomando muito ou tomando pouco, ele vai ter esses efeitos. O PRM6, o doente tem um problema de saúde por uma insegurança quantitativa de um medicamento, ou seja, o paciente está sofrendo algum efeito adverso ou colateral associado ao medicamento, e esse efeito está associado à sua posologia. E aí, turma, uma vez que eu encontro esses aspectos aqui, eu posso favorecer o quê? Modificação. Eu posso favorecer melhoria, né, no uso desses medicamentos, solicitando outros medicamentos ou não, retirando ou não, mudando posologia. Turma, isso, lembra que eu comentei para vocês que são métodos que são aplicados, né? E tudo vai depender do seu perfil, vai depender, por exemplo, do perfil do paciente, você pode escolher um ou outro método, e aí nós temos outros associados, né? Ó, por exemplo, eu posso ter aqui
Problema 1, problema 2, problema 3, problema 4, problema 5, problema 6, tá? Então, por exemplo, o problema 1, seleção. Dou um exemplo aqui. Insulina, NPH manhã e noite, enalapril, hidroclorotiazida e celecoxib e carbamazepina, né? Então, que eu tenho vários medicamentos que é dado em um tipo de paciente, né? Ou seja, nós temos aqui um único paciente, tá, turma? E esses pacientes, eles estão tomando isso daqui. Aí nós vamos para o 2, que é a administração. Observa que, em relação à insulina, a administração está incorreta. Eu já encontrei esse problema aqui, em relação à administração. Já o enalapril e a carbamazepina estão o quê? Adequados, estão corretos. Em relação ao biofarmacêutico, né? Se está adequado, se o medicamento se o medicamento tem algum problema ou não. Eu observei aqui, por exemplo, na insulina e enalapril tá ok, mas a carbamazepina eu percebi que o medicamento está contaminado. Como assim? Esse medicamento poderia já estar com a cartela aberta, perfurada, estava armazenado em locais inadequados, tá? No problema 4, que é o farmacocinético, não tem nenhum problema que eu consegui observar. Já no farmacodinâmico, a insulina está ok, está fazendo o efeito, só que já o enalapril, hidroclorotiazida e celecoxib, eu consegui encontrar uma interação medicamentosa entre esses medicamentos. E a carbamazepina, o paciente está tendo hipersensibilidade, tá? Quais são os resultados terapêuticos que se espera, por exemplo, turma, quais são os resultados terapêuticos que está acontecendo com o uso dessas medicações? A insulina, o indivíduo está tendo hipoglicemia, lembrando que não é para ir ter hipoglicemia, para estar regulado essa glicemia. O paciente com enalapril, hidroclorotiazida e celecoxib, ele está tendo hipertensão e não era para ter, ele está tomando medicamento antihipertensivo. E a carbamazepina está levando a diarreia nesse paciente. Observa só o que, é que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, turma, que existe vários mecanismos de como a gente pode organizar esse aspecto aqui, tá? Existem vários mecanismos que tem como a gente organizar os medicamentos em si, os estudos, vários aspectos que estão associados, como é que eu posso encontrar esses problemas, tá? Por isso que eu comentei para vocês, eu me lembro muito bem no nosso primeiro dia de aula, eu falei para vocês, gente, ser farmacêutico clínico é muito mais do que simplesmente fazer uma graduação em farmácia. Eu tenho que, literalmente, fazer uma especialização para eu aprender essas técnicas, para eu aprender esses métodos associados. Turma, em resumo, tá? Em resumo, é importante nós compreendermos que nós temos aqui a farmácia clínica, a atenção farmacêutica e o segmento farmacoterapêutico, né? E aí nós conversamos antes, né, na aula anterior, nós falamos muito sobre farmácia clínica, atenção farmacêutica e segmento farmacoterapêutico. Então, o segmento farmacoterapêutico, eu tenho um contato mais direto com o paciente. Eu vou estar estudando todas essas características associadas ao paciente, vou montar um plano de ação, vou conhecer sobre os problemas associados a esse paciente. E nisso, esse segmento está dentro da atenção farmacêutica, que é algo bem mais macro do que o segmento. Tá? E por último, tudo isso que a gente fala, que nós fazemos do segmento e da atenção farmacêutica, nós temos aí a farmácia clínica, tá? Essa farmácia clínica é o estudo, literalmente, da importância desse medicamento, o estudo de conhecer o perfil do medicamento ao paciente, por exemplo. Turma, terminamos esse conteúdo. Alguma pergunta, algum comentário? Por enquanto, não, professor.
Turma, nós estamos agora com a finalização da nossa unidade, né, que é princípio de farmácia clínica e atenção farmacêutica, que é a seção 2, atuação do farmacêutico na farmácia clínica, atenção farmacêutica e exames iniciais com o paciente. O que acontece? Nós estamos com um número muito limitado de alunos, e aí esse conteúdo ele também se torna muito importante, ele demora aí mais ou menos uma hora e meia de aula, e aí a minha sugestão é que, como eu terminei aquele conteúdo anterior, minha sugestão é que eu possa ministrar esse conteúdo na próxima semana, que aí não tá mais na véspera de feriado, e aí nós possamos falar mais detalhadamente dele, porque senão vai se tornar muito cansativo entrar no outro aspecto. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou mandar uma mensagem no grupo